Bom, boa tarde, eu sou Vina Guerreiro e esse é o 12 Minutos. Hoje eu vou falar sobre a entrevista do professor Marco Antônio Villa para o Rafinha Bastos, ex-CQC, que tem um canal de YouTube. O professor Marco Antônio Villa também tem um canal de YouTube. Eu acho que todos vocês sabem dessa informação, mas não custa reafirmá-las. O Marco Antônio Villa é um cara que eu admiro bastante. O Rafinha Bastos eu não acompanho tanto o trabalho dele. Não me era algo essencial o CQC, na verdade eu não tinha muita simpatia por esse programa, não gosto do formato com que eles faziam esse programa, mas Marco Antônio Villa é um cara que merece a nossa admiração, gratidão em certo ponto, mas também algumas críticas. O Marco Antônio Villa, junto com o Reinaldo Azevedo, são as duas mentes mais brilhantes que lutaram contra o petismo, né? Mas que eu, na minha opinião, modesta opinião, extrapolaram um pouco a luta, né? E colocaram caricaturas, implantaram caricaturas, não que o PT não merecesse, ou que o governo do PT não merecesse caricaturas, mas que são caricaturas que fizeram a coisa ser deturpada a tal ponto que o antipetismo virou muito maior do que o próprio petismo e desemboca em Jair Bolsonaro, que agora eles dois, Reinaldo Azevedo e Marco Antônio Villa, criticam. Tá? A minha questão é quando a imprensa parece que ou joga, porque aí veja bem, quando a gente fala imprensa, não é que todos eles pensam iguais, mas tem dono, imprensa sempre tem dono. Se é o governo, se é uma empresa privada, se é uma família isso, aquilo, tem as pessoas que trabalham para ela, que não necessariamente, para essas mídias, não necessariamente concordam, podem concordar ou não concordar, mas são meros empregados, como o Marco Antônio Villa é um mero empregado dessas empresas de comunicação, sempre foi, sempre será, ele não tem o porte, como o Reinaldo Azevedo também não tem o porte. Reinaldo Azevedo já foi dono de revista, né? Revista República, não, revista... Esqueci o nome da revista mas era uma revista Bravo, revista ótima. Tinha República e tinha Revista Bravo na época. Eu lia a Revista Bravo, inclusive. Aprendi muito sobre arte com o Reinaldo Azevedo como editor. O professor Marco Antônio Villa, e aqui é para centrar o vídeo um pouco mais nele, o Galão da Massa cantando, parece que ele espera eu começar o vídeo para fazer suas intervenções. E o professor Marco Antônio Villa, ele veio nessa entrevista que durou 40 e poucos minutos, 48 minutos, se eu não me engano, num programa que se chama Pouco Mais de 8 Minutos, né, alguma coisa assim. O professor Marco Antônio Villa é um cara que poderia ser entrevistado diariamente por 2, 3 horas, porque realmente ele é um poço de conhecimento, manja muito da história do Brasil, tem suas percepções das quais eu concordo com uma boa parte, mas não concordo com todas. Né? Nessa própria entrevista com o Rafinha Bastos, o professor ele coloca falas que parecem complementares, por mais que pareçam que não sejam. Né? Ele, por exemplo, fala sobre a relação entre os governos, relação histórica entre os governos e as mídias do Brasil, desde o fim da monarquia, primeiro reinado, vai vindo, ditadura do Estado Novo, né? Governo provisório de 30, ditadura do Estado Novo, e aí passa aí ele fala de 30 a 80 como a melhor época que o Brasil já esteve, e é uma época realmente em que a gente conseguiu crescer a taxas maiores do que a China, tá? O Brasil sai lá, como diz, né? O próprio Ciro fala um pouco sobre isso, que a gente sai lá da 50ª economia para top 10, né? E fica entre as 10 maiores economias do planeta, e isso num salto, porque antes de Getúlio Vargas chegar, isso aqui era uma grande fazenda, agora está voltando a ser uma grande fazenda, ou seja, a orientação é a produção não para os seus patrícios, seus nacionais, mas sim a orientação de mandar esse produto de fazenda para fora, né, mandar para o exterior, e o que gera lá uma balança comercial poupuda e tal. Sabe? Essa é uma regra que dava certo no século XX, mas com o avanço das tecnologias isso acabou, porque hoje os produtos vêm de lá com muito valor agregado, e aí você não consegue trocar uma banana num celular, você compreende? Você não consegue trocar laranja num Volvo, né, num carro do ano, num iPad, num console de videogame, em nada, em nenhum produto de maior valor agregado. Então, lógico, a gente precisa reindustrializar o Brasil, essa é a luta, tal, tudo certo. A questão é que a mídia, ela sempre se beneficiou com os modelos que as elites
que as controlavam essas mídias. E vejam, são várias elites, não dá para falar que todo mundo é igual e tal. Né? Mas sempre houve elites no Brasil, sempre houve as mídias, e as mídias têm a ver quem é dono de mídia. São ricos, ricaços, riquíssimos, pessoas que o próprio, inclusive, professor Marco Antônio Villa chama lá de elite rastaquera. São esses caras que têm dinheiro. Né? Eles são caras que ganharam muito dinheiro, por quê? Porque isso aqui era uma grande fazenda, mas eles eram até maltratados em francês, né? Ser chamado tem expressões em francês que detratam o brasileiro. Falar, ele gasta como um brasileiro, ele consome como um brasileiro, alguma coisa assim, que é para dizer o seguinte, bom, tem dinheiro, mas tem menos cultura do que o médio francês. Isso naquele período, porque a França era, na época, o epicentro cultural, até hoje ainda é, de certa forma, mas era sempre quem dava lá os tilintares do que era a cultura, a coisa moderna, Nouvelle Vague, a parada toda, né? Champs-Élysées, aquela coisa assim, pô, que coisa formidável, os filhos dos coronéis brasileiros iam todos estudar, né? O Caiado foi estudar na França, né? Ele diz que ele foi adestrado lá, olha o discurso que esse cara volta, né? Ele continua sendo um gado boy, né? Um filho de fazendeiro, família Caiado, que vem há 400 anos estragando esse país, mas é lógico, pelo menos agora o Caiado, esse aí, que é o governador de Goiás, está fazendo até um bom governo em relação a desembarcar do bolsonarismo, que é nefasto. Eu acho que todos esses caras da direita, todos esses caras conservadores, ou que se dizem liberais, como no caso o caso do Reinaldo Azevedo, no caso do professor Marco Antônio Villa, eu até acho que ele puxa um pouco pro nacionalismo, mas aí é uma coisa que ele tem que dizer, não sou eu e tal, mas ele é meio atucanado também, né? Ele não fala muito do Dória, né? Só está falando do Moro, mas tem que falar dos outros caras. Mas esses caras, acho que da direita, não perceberam que ia dar no Bolsonaro todas essas questões, né? Eu acho que eles começaram a perceber com o tempo que a coisa saiu, porque a questão antes era a polarização PT-PSDB. O PT estaria se hegemonizando lá, então teria que ser ofendido em seus interesses, as suas negociatas, suas mamatas, todas essas porcarias de negação do getulismo, porque sair de São Paulo, e vamos lembrar, tanto o Reinaldo Azevedo quanto o Marco Antônio Villa são dois paulistocêntricos, tá? Eles não são brasileiros da nata. Né? Embora a cultura do Marco Antônio Villa seja muito mais vasta que a do próprio Reinaldo Azevedo, na minha opinião. Né? Mas ambos são frutos da USP, é aquela coisa, sabe, paulistocêntrica, antigetulista pela direita, antigetulista pela esquerda. Então, ambos estiveram, provavelmente ambos os lados, esquerda e direita, em algum momento de suas vidas, e ambos foram sempre antigetulistas. Por conhecer um pouco mais de história, o professor Marco Antônio Villa, ele não é exatamente antigetulista, mas ele não gosta da questão do Estado Novo. Agora, a gente tem que lembrar que Getúlio empastelou jornais da Primeira República, da República, empastelou, mas por conta do governo provisório da Aliança Liberal. De quem eram esses jornais? De filhos da fazenda, dos grandes fazendeiros, dos homens da Casa Grande, gente que queria ver o Brasil atrasado, gente que não queria a abolição da escravidão, em algum momento. Tudo bem, o Estado até queria, mas assim, houve novas conformações hegemônicas no país e, sinceramente, a mídia, professor, se o senhor estiver vendo isso, eu gostaria muito que o senhor visse, a mídia não é livre. O senhor pode ser livre em sua opinião, mas a sua opinião, coincidentemente, coincide, né, com a do dono dos jornais para o qual você trabalha. Você trabalhou para o Tutinha, da Jovem Pan. Suas opiniões são muito parecidas. Agora a Jovem Pan está contra o Bolsonaro. Por isso que o readmitiu, mas é lógico, manteve lá a questão de um babaca como Rodrigo Constantino, que nem vale a pena gastar muito tempo para falar desse infeliz, né? E aí você foi contratado da Band, você foi contratado da TV Cultura. De alguma maneira, os diretores de jornalismo daqueles grupos concordam com o senhor em suas ideias. Então, não, por exemplo, por que eu sou um jornalista e não sou contratado lá? Porque eu sou um nacionalista, porque eu vou ofender, talvez, interesses dos donos dessas... Eu vou, com as minhas opiniões, ofender os interesses. Se realmente fosse livre, a gente teria uma mídia vasta, diversa, em que se ouvisse todos os lados, não só a esquerda, a direita, e pior, a direita e a esquerda liberais. Porque há outras, há os conservadores de esquerda, há os conservadores de direita, há os nacionalistas mais puxados para a esquerda, há nacionalistas mais à direita. A questão não é cartesiana. O senhor sabe muito bem que a esfera política, não eleitoral, mas a esfera política das intenções, dos comportamentos humanos, do animal político, o ser humano reunido em coletividade, é uma questão tridimensional. Não é o diagrama de Nolan, o cientista político lá cartesiano, tal, onde que você se situa politicamente. Não. E a pauta de comportamentos, onde entra? Disso a gente não fala.
Porque isso pode ser o cara pode ser totalmente de esquerda, mas ser muito conservador, muito conservador. E pode ser também um cara extremamente de direita, preconceituoso com um monte de coisa, mas em uma pauta ele pode ser muito progressista. É assim que são os seres humanos, principalmente num país diverso, miscigenado, altamente miscigenado, como é o Brasil. Então, em que as nossas intenções nacionalistas não se assentam exatamente, não devem se assentar em uma questão de etnia pura ou de religião única, né? É a miscigenação, daí o nacionalismo brasileiro ser essa coisa que represente realmente o Brasil. O professor ele fala uma série de coisas, mas ele peca, porque, por exemplo, ele vira e fala, pô, o Bolsonaro tem um vocabulário de 500 palavras. Professor, a maior parte da população brasileira tem um vocabulário de 500 palavras. Eu sei que o senhor não acha que um cara com 500 palavras pode ser presidente da República, porque o senhor é um alto intelectual, mas tem uma questão. As pessoas reconhecem muito mais nas falas do Bolsonaro e do Lula um cara próximo de si do que o senhor ou eu. Porque a gente não adapta o nosso discurso, quer dizer, eu tento. Né? Mas a maior parte dos políticos, você vê como que é difícil quando o Ciro fala. As pessoas até gostam, puta, que cara inteligente. Porém, eu não estou entendendo o que ele está falando. E a gente precisa adaptar um pouco o discurso. Né? O Lula dava exemplos de futebol. O Bolsonaro é grosseirão, é o tiozão do churrasco. Eu que conheço esse termo, que o senhor usa, inclusive. Esse termo para o Bolsonaro e para tipos parecidos com ele, que pululam pela internet, inclusive na direita, principalmente na direita, mas a questão toda está nisso. A gente tem que entender o que está acontecendo. O senhor acho que está caindo em certas realidades e agora está fazendo uma defesa muito forte do Estado soberano. Agora, o senhor sabe muito bem que a mídia brasileira sempre foi atrelada aos Estados Unidos. Olha, quem que é o fiador da Rede Globo, das organizações Globo? É o Time Life. Quem que é o grupo Time Life hoje? O dono da Warner. Time Life Warner. Né? Quem que traz os equipamentos velhos da Time Life para o Brasil para montar o império da Globo em 65, 66, sei lá? Quem que ganha a concessão por apoiar o regime militar? A própria Globo. O jornal O Globo, que vira a Globo, as organizações Globo. Que agora tem canal de TV, rádio, começa a ganhar um monte de concessão. Tá entendendo? E muito repasse do governo. Quem é que vai repactuar a dívida da Globo? Roniquito de Chevalier. Quem que é esse cara? A família Chevalier. Os Manauaras. Chevalier, que é o cunhado, inclusive, do Lulu Santos, casado com a Scarlett Moon. Né? A família Chevalier. Quem que é a Miriam Clark? A Miriam Clark, do My News, é da família dos Chevalier. Da família do Walter Clark, desculpa, não, era o Walter Clark e o Chevalier. A Miriam Clark deve ser filha ou sobrinha do Walter Clark, da Globo. Então são esses caras, é sempre as mesmas famílias que mandam na parada. O senhor sabe muito bem disso, o senhor trabalha para eles. Então, eu não quero fazer uma crítica aqui ao senhor na sua essência, na sua pessoa, mas assim, é muito fácil falar, pô, o Brasil não trata bem as suas mídias. Desculpa, como é que a gente faz um projeto realmente democrático de comunicação com 5 famílias dominando tudo? O senhor sendo pago por elas, as outras pessoas sendo pagas por elas. Não é tão simples quanto parece. A gente deveria, sim, melhorar as nossas questões republicanas, em que houvesse muito respeito pela oposição, em que na justiça houvesse muito respeito pelo advogado, como tanto respeito temos pelos promotores e pelos juízes, mas que cada um fizesse o que está dentro da sua esfera, que abrisse espaço para o contraditório. Não é o que está acontecendo nesse país. Desculpa, o senhor e eu, homens brancos, a gente consegue falar quase tudo e quase sempre. E não acontece nada com a gente, mesmo que a gente cometa absurdos, como o senhor e eu já cometi, inclusive, absurdo. Mas se um cara muito pobre, preto, fala, ele não vai ter vez, ele vai ser guardado. O senhor sabe disso se ele não for morto. E desculpa, falar que aqui em São Paulo o senhor é da oposição e pode ser da oposição que o senhor volta para casa, não é verdade. Porque por exemplo, na Grande São Paulo há prefeitos que foram mortos, há candidatos a prefeitos que são assassinados. Não é só no Maranhão que temos esse problema, temos que parar com esse paulistocentrismo, isso não funciona. Era para ser 12 minutos, tem muito mais tempo que isso. Mas eu quero dizer que Getúlio Vargas, que o senhor agrada por um lado e critica por outro, porque o senhor faz as suas constatações históricas, eu quero dizer que tudo que a gente tem nesse país até hoje, nós devemos a esse homem. Nós devemos também a Júlio de Castilhos, como o senhor bem lembrou, porque o positivismo funciona. Esse é o nacionalismo brasileiro, assentado no positivismo, mas o positivismo jurídico, por exemplo, ele é nefasto e proto-fascista. Não devemos aceitá-lo. E o senhor, inclusive, é um dos caras que fala que Bolsonaro, por ser louco, deveria ser tratado por louco. Não pode, isso é fascismo. Isso está errado. Porque o Bolsonaro tem que assumir culpas, porque ele é um homem são. Só que ele é mau. Mas ele é são.
Ele tem perturbações psicológicas, é nato, todos nós temos algumas, mas o Bolsonaro não pode ser colocado como louco, senão ele será inimputado. O senhor tem que, inclusive, questionar aí por que estão querendo promover uma anistia aos filhos dele, como foi lá que o senhor mesmo disse lá do Boris Yeltsin, porque em troca dele renunciar. Não podemos aceitar que isso aí é mamata. Isso aí não pode acontecer. O Bolsonaro tem que ser preso pelas tarefas que ele está cumprindo, pelas ordens que vêm lá de fora, o senhor sabe muito bem disso. Professor, no mais, gosto muito de você. O que eu vou falar de Rafinha Bastos? Não vou falar nada, até porque tem que acabar esse vídeo. Mas Rafinha Bastos, ele vem de CQC. CQC, Grupo Caracol, um grupo que sempre foi golpista na Argentina, na América do Sul inteiro. É um grupo horrível. Tá? E que vendeu esse formato para o Brasil, um formato tosco, que criou o Bolsonaro, inclusive. Quem levava o Bolsonaro como estrelinha inofensiva foram esses caras, né? Foi Marcelo Taz, foi o outro lá que dominava lá o Caco, esqueci o nome lá. Mas os caras que ficaram lá como os âncoras do programa CQC, tá? Principalmente Marcelo Taz. E Rafinha Bastos vem daí. Tá? Então essa culpa é de vocês e não adianta vocês falarem que não, a gente não queria, a gente queria entrevistar o Lula. Não. O jornalismo de vocês era para detratar o político, tá? Para virar a não política ou a nova política. E olha o resultado, tá aí. Tá? Essa culpa é tua, Rafinha Bastos. Um dia se eu te encontrar pessoalmente eu vou te falar isso e eu espero que você leve numa boa. Né? Senão também, tanto faz. Tchau.